Transformando Corações. O seu coração transformado por Jesus. O poder transformador da obra da cruz. Olá, sou Dimas Júnior do Ministério Transformando Corações. Você consegue enxergar a dimensão que é o poder da obra de Jesus Cristo com a morte dele na cruz, com o sangue dele derramado na cruz? Muitas vezes, quando a gente está diante de situações ferido, machucado, maltratado, a gente não consegue enxergar muitas situações. A gente não consegue enxergar o poder que tem a obra da cruz. No momento em que Jesus ele foi crucificado, ele foi açoitado, passou por todo aquele processo, carregou a cruz, foi o espinho na sua cabeça, foi chicoteado, foi maltratado, foi cuspido, foi rasgado. Todo esse flagelo foi para pagar o preço dos nossos pecados e também dos pecados daqueles que nos feriram. No momento em que Jesus falou, está consumado na cruz e que ele morreu, ele foi ao inferno, porém, o inferno não pôde reter ele. O inferno vomitou ele de lá. E ele saiu de lá com as chaves do inferno nas mãos. Por quê? Porque ele morreu sem pecado nenhum. Então, o inferno não tinha como justificar que Jesus ficasse lá. E ele saiu de lá com este poder e autoridade para que todo aquele que crer em Jesus e confessar o seu nome com a sua boca e em verdade no seu coração, possa ter os seus pecados perdoados e possa ser salvo. Muitas situações que a gente tem vivido, se você fica remoendo situações, se você fica murmurando situações, eu quero te convidar para você olhar para a cruz. Quero te convidar você para olhar para Jesus no momento da crucificação, quando ele olha nos teus olhos e te fala: filho, eu fui flagelado por você, eu fui flagelado por aquele que te machucou, por aquele que te feriu. Seja qual for a situação, o poder da obra da cruz transforma. Uma vez que você decide olhar para a cruz e entender e discernir, Jesus pagou o preço. Eu sei que está doendo a minha dor, eu sei que está doendo a situação que eu vivenciei, mas eu decido entregar na cruz de Jesus. Jesus, eu entrego nas tuas mãos porque eu discerno a cruz, eu discerno a tua obra e eu creio que ela foi maior do que a situação que eu vivi e ela paga o preço, ela cobre o preço desse pecado. Não tem como devolver aquilo que foi roubado de você nas situações da sua vida, mas Jesus, ele pagou o preço disso. E é através do poder do sangue dele que ele vai te ajudar a curar as feridas do seu coração. E no momento em que você decide entregar, uma determinada situação, ela muda de sentido. Ela não vai deixar de ser aquilo que ela foi, mas ela vai mudar o significado e você não vai mais lembrar dela do mesmo modo. Quando você decide olhar para a cruz e entregar a situação que você vivenciou nas mãos de Cristo, ela muda os teus pensamentos, ela muda sentimentos, ela transforma situações. E é isso que eu quero que você pegue para você no dia de hoje. Para de ficar murmurando situações do seu passado. Olha para a cruz de Jesus e decide entregar. Porque ele morreu por você, ele morreu por aquele que te machucou, ele morreu por aquele que te xingou, ele morreu por aquele que te humilhou, ele morreu por aquele que te maltratou, ele morreu por aquele que te julgou, que te machucou. Mas você tem nas tuas mãos uma decisão, o perdão, ele não é um sentimento, o perdão ele é uma decisão, e o sentimento ele é transformado pelo amor de Jesus. O amor de Jesus vem como um bálsamo no seu coração, é como uma ferida aberta, você faz um machucado,
Essa ferida está aberta. E hoje, essa ferida, se você não cuida dela, ela vai infeccionar, vai ficar cheio de pus. Eu dou o nome desse pus, das feridas no nosso coração, como pus de amargura. Quando você decide olhar para a cruz, você está decidindo ir ao hospital. Você está decidindo ir ao hospital, ir a uma farmácia para tratar da sua ferida. Quando você começa a abrir a tua boca para contar para Jesus a tua dor, o enfermeiro, ele vem com a gaze e começa a limpar essa ferida. Se essa ferida ela tá como se fosse uma espinha com uma casca, ele vai tirar essa casquinha para limpar o pus que está lá dentro. Jesus está fazendo a mesma coisa. E quando você fala assim, Jesus, eu estou indo para a tua cruz, eu decido entregar nas tuas mãos, aquela casquinha que está saindo da tua ferida é uma casquinha no seu coração chamado orgulho. E essa casquinha do teu coração, ela sai. E aí você começa a deixar Jesus passar. Na enfermaria, lá se joga água oxigenada, né? Arde e dói pra caramba. Meu Deus. Como dói? Começa a arder. Aí você começa a falar para Jesus, você começa a lembrar da situação que você venceu, começa a arder e doer no teu coração. Mas você está deixando Jesus limpar. Certo? Está deixando Jesus limpar. Quando você está contando, Jesus está limpando. O poder do sangue dele vai limpando ali, ó. É igual assim, o sangue de Jesus é como uma água oxigenada, né? Vai limpando, vai limpando, vai limpando. Ou se você tem uma coisa cheia de gordura, é como se fosse um detergente que vai limpando. Solta toda a gordura encalacrada dentro do teu coração. E aí, depois que isso acontece, você vai falando para Jesus, vai contando, e você vai perceber que essa dor ela começa a passar. Se você toca nela em volta, ainda ela dói, porque ela está inflamada. Mas você tomou a decisão de tirar o pus, de deixar Jesus curar. E assim é o mesmo processo de cicatrização de uma ferida. Depois que você fecha, vai estar enfaixada, e aí começa o processo de você buscar. Lembra que eu falei sobre o poder que tem... que Jesus ele ressuscita. Naquele momento... Me perdoe. Naquele momento ele está te ressuscitando. Ele está ressuscitando aquilo que estava morto. Ele está trazendo à vida aquilo de novo. E você precisa alimentar, você precisa cuidar desse machucado. E como que você limpa o seu machucado? Você vai, desenfaixa, limpa, continua passando água oxigenada. Ou seja, depois que você confessar isso para Jesus, a tua dor, a tua ferida, você vai buscar na cruz, você vai se ajoelhar, vai clamar a Jesus, eu te entrego, ainda está doendo, papai, mas eu já decidi te entregar, está nas tuas mãos. Aí começa um processo de transformação, de mudança, e é isso que é glorioso, isso que é tremendo que Jesus faz. O poder da obra da cruz é isso, é transformar situações. Não há situação que ele não transforme. Se Jesus ressuscita um morto, você acha que a situação que você vive é maior do que a morte de alguém? De ressuscitar um morto? Jesus ressuscita um morto, porque para ele, assim como ele falou da filha de Jairo que eu comentei, ele chega, ele acorda porque ela só está dormindo. Olha o poder que Jesus tem sobre essas situações. E ele nos deu autoridade sobre todas essas situações para pisar na cabeça da serpente. Satanás pode até querer te manter nessa situação, porque ele quer te matar. Só que você tem que decidir o que você quer fazer com isso, com a tua ferida. Decide. Eu te chamo a tomar uma decisão no dia de hoje. De qualquer ferida que você tenha, de qualquer situação que você vive, coloca na cruz de Jesus. Porque ele te ama, ele deu a vida dele por você, ele deu a vida dele por aquele que te feriu também. Porque se você for conhecer toda a história, você vai ver como tudo se construiu, como todas as situações se construiu e o que está por trás de toda a maldade do mundo. O que está por trás de todas as dores e sentimentos de frustração, de machucados,
de pessoas, de você, do seu pai, do seu avô. Olha para essas repetições que acontecem na sua vida. Só que se você for até Adão, você vai entender que tudo começou por consequência do pecado. Pois, naquele momento em que Adão pecou, ele decidiu pecar, ele deu autoridade para Satanás e todos nós nos tornamos vulneráveis para receber as setas de Satanás. Ou seja, todos nós somos vítimas da mesma situação. Só que quando Jesus veio, ele nos deu a possibilidade de parar isso. Ele nos deu essa possibilidade, você pode sair daqui hoje, depois desse áudio, curado e transformado. Pode continuar lembrando da situação, doendo, só que Jesus vai transformar essa dor em lembrança de glória, sabendo que Ele te curou. E é isso que você vai testemunhar, e não mais a dor da tua ferida. Então, é isso que você precisa decidir hoje. O que você quer fazer da tua vida nessas diversas situações? Eu abençoo o seu dia, que você possa ser muito feliz no dia de hoje, cheio da presença de Deus. Chama Jesus para perto de você. Chama Jesus para perto. E toma cuidado para você não tomar de volta aquilo que você já entregou para Jesus. Se você, mesmo depois de ter confessado a Jesus a tua dor, falado, compartilhado, você toma de volta e continua murmurando pela mesma coisa, você está falando e declarando para o mundo espiritual, sabe o quê? O sangue de Jesus não foi suficiente para cobrir a minha dor, para cobrir aquilo que me feriu. É isso que você declara. Quando você toma de volta e começa a abrir tua boca para murmurar, para continuar falando da mesma situação. Se você já entregou, se posiciona, muda a forma de você falar e coloca diante de Deus: eu já entreguei isso para o Senhor. E se Satanás vier ao teu derredor e lançar a seta, Jesus, eu te entrego. Em nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado e cheio da presença e o amor de Deus sobre a tua casa, a tua vida, o seu trabalho. Dê fruto naquilo que o Senhor está te chamando. Não tenha medo, tenha ousadia, porque Jesus te ama e Ele está com você. Eu te abençoo. Transformando corações. O seu coração transformado por Jesus.